E aí pessoal, beleza? Tudo bem então, e aqui é mais um vídeo aqui do nosso canal que eu resolvi gravar dessa vez, já devia ter gravado há alguns dias. Se você ainda não assistiu esse canal, acompanha aqui, se inscreve aqui embaixo, toca no sininho, que é para você poder acompanhar as atualizações. Estou tentando atualizar isso aqui toda semana, pelo menos 2 ou 3 vezes. Por enquanto eu vou me esforçando, mas ainda vou conseguir dar um ritmo aqui bem regular, para ficar bem legal para vocês. Seguinte, eu ia falar sobre mais um livro essa semana aqui, só que resolvi mudar um pouco. Por quê? Porque eu tenho reparado muito na verdade o aparecimento não, mas a frequência de um tipo muito comum na internet, mas do qual eu havia conseguido me afastar um pouco, mas notei que andaram aparecendo novamente. Que vocês certamente já encontraram, já tiveram o desprazer, porque para não desprazer, de topar com essa figura, que é a do gênio da internet. Rapaz, Fábio, o que é o gênio da internet? Rapaz, o gênio da internet é o quê? É aquele cara que finge que sabe de muita coisa, finge ser muito culto, muito instruído, muito intelectualizado, mas não é. A cultura dele é falsa. É um conhecimento de papel, de mentira. Ele não está ali, ele apenas está fingindo. Está representando um personagem. É uma coisa que todo mundo que já usou a internet, principalmente as redes sociais, isso aí ficou muito comum com o advento das redes sociais. Pelo menos assim, ficou mais exposto. Porque antes, quando eu já sou ainda do tempo que o grande da internet eram os blogs, final dos anos 90, começo dos anos 2000, eram os blogs, era pré-Orkut até. E aí, assim, você não aparecia tanto esse pessoal, mas hoje você vê com muita frequência. É um pessoal que discute, é capaz até de discutir sobre tudo. Pelo menos os que eu conheci, os que eu topei, eles falavam qualquer coisa, filosofia, política, literatura, religião, relações internacionais, comparação de culturas, química, física, o que você quiser, tudo assim na ponta da língua. Todos eles têm uma opinião. Mas é uma opinião baseada em vento, em nada, falsa. Aliás, é literalmente uma opinião no sentido original, clássico dos gregos. É que um doxa, uma coisa que não tem base nenhuma, que não tem estudo, não tem uma vivência ali por trás. Então é uma coisa que serve o quê? De confete. Muitas vezes a utilidade disso é o quê? É bagunçar uma discussão, ou então atrair popularidade e atenção para si. O gênio de internet, esse falso erudito, está lá no fundo atraindo atenção para ele. O trabalho dele é o quê? Olhem para mim, olhem como eu sou fantástico, olhem como eu sou inteligente, culto, sofisticado. Mentira, não é nada. É um personagem, é uma mentira que está ali na tela e que muitas vezes está enganando você. Então eu tenho reparado o quê? De um tempo para cá, esse pessoal tem aparecido, pelo menos para mim, tem aparecido de novo. Eu digo isso para mim porque eu meio que aprendi a evitar essa turma. Mas de vez em quando, vocês sabem, as pessoas se revelam, não é? Então a gente vai encontrando por aí, topando aí no Facebook, no Twitter, onde quer que você frequente, você vai aparecendo esses falsos estudiosos, esses falsos entendedores. Esses caras chegam o quê? Chegam a questão de virar comentadores de assuntos, de autores. Porque você leu fulano e o cicrano, e quando você vai ver, o cara não leu nada. Ele não sabe do que ele está falando. Mas aí você pode perguntar, sim, você já disse isso, mas então como é que ele sabe do que ele está falando? Como é que ele sabe? Ele sabe de um videozinho pequeno que ele viu na internet, ele sabe de um artigozinho que ele leu, ou, o que é mais engraçado ainda, mais curioso, ele sabe daquilo que outras pessoas estão falando na internet. Ou seja, o cara vai comentar, vamos pensar que um autor, sei lá, Friedrich Hayek, Nietzsche, ou o próprio Santo Tomás de Aquino. E o que ele sabe sobre tudo isso, sobre esses autores? Aquilo que outras pessoas disseram por aí na internet. Nunca abriu um livro do autor para ler. É o cara que discute, vai discutir filosofia sem nunca ter estudado filosofia a sério. O cara vai discutir poesia e não sabe ler poesia. Acho que lê um poema ou outro na vida. Nunca encarou um Camões direito. Nunca encarou nada direito.
E essas pessoas se passam por sabichonas na internet. Ou pessoas cultas, formadores de opinião. Nada. Vazio, nulo. Essas pessoas também têm um traço muito característico, que é uma ênfase absurda. Uma ênfase absurda no que dizem. Que na verdade serve para quê? Serve para mascarar a própria vacuidade. O próprio vazio, o próprio nada que elas têm. Como elas não têm conteúdo, como elas não têm uma formação sólida, elas têm que disfarçar aquilo ali numa incisividade, de uma maneira muito assertiva, exagerada de afirmar as coisas. Por quê? Porque se fossem mais como uma pessoa normal, uma pessoa que vai parar, explicar de maneira serena e convicta, vai ficar claro que não sabe nada. Vai ficar claro que não sabe do que estou falando. Então, e elas também são muito ativas. Isso é importante dizer. Embora eu tenha dito que eu tenha visto novamente, a verdade é que essas pessoas são muito ativas nas redes sociais. E são pessoas que devem ter um certo cuidado com elas. Por quê? Porque elas podem nos enganar muito bem. Muito. Hoje em dia, como o uso das redes sociais está muito disseminado, está generalizado, praticamente não tem ninguém que não tenha um perfil, pelo menos em alguma rede social, então é quase certo que você vai cair no raio de ação desse pessoal. E você pode acabar sendo influenciado por eles. E aí vai ver que não dá certo. Então o que você tem que fazer? O que você tem que fazer? Primeiro, você não pode aceitar ser isso. Você tem que ser uma pessoa de cultura. Outra coisa, por que eu digo uma pessoa de cultura? Porque uma pessoa que é realmente culta, ela começa a entender que aquilo ali é falso. Começa a entender o que é um falso erudito e consegue escapar das garras dele. Percebe quando a pessoa está falando que não entende. Outra, procurar fontes. Pedir fontes desse pessoal. Quando ele disser alguma coisa, diga: de onde é que vem isso? Em geral, o falso erudito não tem fontes. Ele não sabe de onde vem o que ele fala. E daí a gente pode pegá-lo. E depois, bom humor, paciência e ignorá-los. Que aí tudo se resolve. Ok? Pois então, pessoal, termino aqui. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.